Pouco depois de retornar de uma viagem à China e à Rússia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para Montevidéu, onde participou do velório do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, cremado hoje. Lula chegou a Brasília na madrugada de ontem para hoje. Quem tem outras informações para a gente é a repórter, também falando direto de Brasília, Ana Paula Ramos. Ana Paula, boa noite para você. Lula praticamente deu só um pulinho aqui no Brasil e já viajou de novo, né? É isso mesmo. Boa noite, André, Síria, Larissa. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. O presidente Lula participou do velório, né, do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, nesta quinta-feira lá no Uruguai. O Pepe, que morreu aos 89 anos na última terça-feira, é vítima de uma decorrência de um câncer. E os dois eram amigos. Mujica chegou a visitar Lula quando ele esteve preso em Curitiba. E a última vez que eles se encontraram foi em dezembro do ano passado, na posse do atual presidente, Yamandu Orsi, o presidente do Uruguai, e na ocasião também Lula aproveitou para condecorar o amigo com a Ordem Cruzeiro do Sul, na chácara onde ele passou ali os seus últimos dias ao lado da esposa Lúcia. Lula recebeu a notícia, ele estava na China, e aí ele cancelou toda a sua agenda aqui em Brasília. Ele chegou aqui nessa madrugada por volta de meia-noite e às 10 horas da manhã já embarcou para Montevidéu e retorna ainda hoje para Brasília. Ao deixar o velório, ele fez uma breve fala ali para a imprensa, disse que pessoas como Mujica, eles não morrem por conta da sua generosidade, das suas ideias que permanecem. Nessa comitiva que foi junto com o Lula ao Uruguai, estavam além da primeira-dama, um ministro, 2 deputados, um senador e o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, e vale a pena destacar que um desses integrantes era o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, pasta que é responsável por intermediar a relação do governo com os movimentos sociais. E o único ministro dessa comitiva era o atual chefe da pasta, o Márcio Macedo. Então a expectativa aqui em Brasília é de que nos próximos dias Lula faça algum anúncio e dê mais um passo aí nessa tão prometida reforma ministerial. Volto com vocês. E durante o velório de Pepe Mujica, o presidente Lula fez um breve pronunciamento e ressaltou a importância dele para a política, principalmente a política da América Latina. Bem, companheiros da imprensa do Uruguai, companheiros da imprensa da América do Sul, companheiros brasileiros, eu estou vindo de uma viagem de Pequim. Eu ontem fiquei sabendo da morte do companheiro Pepe Mujica e imediatamente liguei para o presidente Yamandu para saber que hora que ia ser o velório, porque eu não queria que o Pepe fosse cremado ou enterrado sem que eu pudesse me despedir do Pepe Mujica. Foram 25 horas de voo até aqui para prestar uma homenagem a um político que eu não o respeito apenas como político. O Pepe Mujica é mais do que isso. O Pepe Mujica é um ser humano muito, muito especial para quem pensa no passado, para quem pensa no presente, para quem pensa no futuro. O que é gratificante para nós, seres humanos, é que uma pessoa como o Pepe Mujica não morre. Se foi o corpo dele, a carne dele se vai, mas as ideias que Pepe Mujica plantou em todos esses anos, inclusive a generosidade de um homem que passou 14 anos no cárcere e que conseguiu sair para a liberdade sem nenhum ódio das pessoas que os aprisionaram, das pessoas que o torturaram. Isso é uma dádiva de Deus que só é concedida a seres humanos superiores. E o Pepe Mujica é um ser humano superior. É uma pessoa que tem poucas no mundo com a similaridade, com a competência política, com a capacidade de falar com, sobretudo, a juventude, como o Pepe Mujica. Eu conheci na minha vida muita gente, muitos políticos, muita gente que eu gosto, muita gente que eu respeito,
Mas o Pepe era aquela figura especial. O Pepe era aquela figura mais carinhosa, aquela figura em que eu aprendi a respeitar, admirar e a seguir cada passo que o Pepe dava depois que ele assumiu a presidência do Uruguai. Então eu não podia deixar de vir me despedir dele e da esposa dele, que tanto quanto o Pepe é uma figura muito admirável. Eu saio daqui com muita tristeza, porque nós tivemos nesses últimos 15 dias 2 perdas irreparáveis. O Papa Francisco, que era um ser humano muito, muito, muito especial, com uma concepção humana muito grande, com uma generosidade acima da média da humanidade, e agora o Pepe Mujica o acompanha. E eu espero que os dois juntos, aonde eles estiverem no céu, não deixem de olhar e conseguir abençoar para que a humanidade seja melhor, para que a humanidade seja mais fraterna, para que a humanidade seja mais generosa e que a política possa ser feita de forma mais digna, mais respeitosa e mais solidária. Por isso, eu me vou agora para o Brasil, tendo a certeza de que a minha vinda aqui foi dar um abraço numa das pessoas que eu aprendi a respeitar, como poucas vezes respeitei alguém na minha vida. Um beijo para vocês. O que fica muito claro, né, Larissa, pelo que a gente repara nas palavras do nosso presidente da República aqui do Brasil, ao falar de Pepe Mujica, é o grande respeito e a grande admiração que ele tinha, e até ali, pelo que dá a entender, até um certo exemplo de tratamento das pessoas, de conversar, de negociar. Não vamos dizer tanto da simplicidade de Mujica, mas na forma de lidar com a política, na forma de tratar, Mujica naturalmente era um exemplo muito grande para o presidente da República aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, né, Larissa? Com certeza, André, e tanto que ele foi, né, aguardado aí para que de fato o velório acontecesse e tudo mais. O presidente Lula fez questão de estar lá, né, e dar essa declaração pública, cita claramente como o Mujica foi de fato um exemplo para ele, e aí André e Síria, tirando inclusive a questão da ideologia, né, de esquerda, enfim, nem estou citando esse ponto, né? Mas se a gente pega as declarações do Mujica em relação à busca verdadeira da felicidade, né? Sobre a gente buscar a felicidade nas coisas simples, nas pessoas e não nas coisas, enfim, parece um clichê, né? Mas eu acho que os clichês estão aí por algum motivo e que todo vídeo do Mujica, quando ele entrava nesse tema, né, da real felicidade, da real busca pela felicidade, né, eu não sei se vocês tinham a mesma impressão, mas viralizava, né, amigos, colegas, conhecidos nas redes sociais, todo mundo postando ali. Então, eu acho que o presidente Lula, quando fala como um exemplo, e obviamente o exemplo da política, isso também é levado em consideração, e quando ele cita essa questão, né, da prisão e a pessoa sair dali sem um ódio, sem querer revidar, eu acho essa fala muito bonita, né? Eu acho o discurso todo muito, muito, apesar de curto, né, muito emocionante, mas essa parte especificamente, assim, de como ele sai daquele período ali de cárcere sem rancor, né? E isso é tão difícil a gente atingir na vida, em vários momentos, né? Sem raiva, sem rancor, querendo seguir a vida, e foi o que de fato ele fez, né, André e Síria? Um exemplo de muita humildade também, né? Tanto que fica na imagem da gente aquele vídeo, né, dos dois no Fusquinha Azul, de Pepe Mujica também, né? Agora, Larissa, o presidente Lula condecorou, né, o ex-presidente com a medalha de Ordem Cruzeiro do Sul. E naquela ocasião ali, a gente já pode se dizer que foi uma despedida, né? Uma forma de homenagear não só uma amizade, mas como também de deixar claro que para o Lula também ali, ele estava reconhecendo, né, os exemplos, a admiração política que Mujica despertavam nele, né? Foi um gesto, assim, até mesmo de despedida também, né?
de reconhecimento, né? Todo simbolismo ele tem um peso, né? E ele ocorre por um motivo, e de fato isso acontece nesse momento do Lula em relação a ele, condecorando com a medalha, enfim, é algo de fato significativo. A gente às vezes pode não ter não dar o peso ali, né? Não ter tanta compreensão, mas de fato é um simbolismo, e é um simbolismo de reconhecimento do governo brasileiro, né, do Estado brasileiro. Então, isso sim é muito significativo, Síria. Pois é, e a gente que tem ali, vendo o Mujica, uma das pessoas aí, um dos primeiros aí, presidentes da República, a ajudar na facilitação do aborto quando necessário. Ele que também legalizou a maconha, né, no Uruguai, que hoje em dia as pessoas usam lá maconha tranquilamente na rua. Estou dizendo que isso seja certo, que seja errado, mas é um passo que tem que ser dado e que no final das contas muitos governantes enrolam e acabam não levando isso para lugar nenhum, não fazendo nada. Ele não foi lá e tomou a decisão. Você citava também aí o Fusquinha Azul, que ele recebeu ofertas milionárias para vender aquele Fusquinha Azul que a gente está acompanhando nas imagens ali, mas não vendia de jeito nenhum. O Mujica, que ficou preso por muito tempo. Agora também foi feito um documentário sobre a vida dele que chama muita atenção, não só aqui na América Latina, mas em várias partes do mundo. Ele que permaneceu preso por vários anos, chegou a beber até a própria urina para sobreviver durante o tempo em que estava preso. Foi presidente do Uruguai ali entre 2010 e 2015 e conquistou a admiração praticamente do mundo inteiro, né? Dessas ofertas do Fusquinha, ter que beber a própria urina, e fez muitas histórias. O Mujica, que morreu na terça-feira, né, dia 13, aos 89 anos, segundo o chefe uruguaio lá, em decorrência de um câncer que ele vinha enfrentando desde abril, e no último encontro com o nosso presidente da República aqui, chegou a comentar que ali seria realmente um último encontro, porque ele estaria no fim, mas com muita serenidade. Falou sobre a doença, falou sobre o estágio avançado da doença que ele enfrentava. E ainda assim, num dos últimos discursos, Mujica falou ao público que o Uruguai estava perdendo ali um braço de luta pela democracia, um braço de luta pela liberdade, mas que ele se orgulhava muito de deixar tantas pessoas seguindo os passos dele, seguindo o caminho dele, e um braço estava indo embora, no entanto, ele deixava milhares de braços para continuar lutando pela democracia, não só aqui na nossa América Latina, mas como no mundo inteiro, que é o regime que nos dá liberdade, nos dá liberdade de imprensa, nos dá liberdade de falar e trabalhar. A gente está vendo as imagens aí mais antigas dele, da época ali da prisão, né, Síria? Pois é. E ele que tinha título, né, que era considerado um dos presidentes mais pobres, né, doou parte aí do que ele recebia, e como você falou, resolveu se isolar, ter uma vida simples, sem luxo. A gente falava do Fusquinha, e ele vivia uma chácara, né? Tinha a cachorrinha dele também, de 3 patas, que a gente viu imagens agora há pouco. Então tinha um estilo totalmente diferente, né, de viver, e isso despertava admiração de pessoas aí pelo mundo afora, né? Não só pelo estilo dele, pela franqueza, ao mesmo tempo que era uma pessoa solidária, simples, humilde também, tinha o pulso firme, como o André bem colocou, porque às vezes muitas pessoas levam algumas pautas impopulares ou pautas polêmicas, né, para discussão, para ganhar mídia, para ganhar destaque. Na verdade, nenhuma decisão é tomada. Então, ele puxava sempre para ele a responsabilidade e defendia isso e resolvia a situação, né? Agora, a gente conversava agora há pouco, né, com a Ana Paula Ramos, lá de Brasília. Vamos voltar para lá com a Larissa. Larissa, a gente falava com a Ana Paula sobre essa questão das pessoas, né, que estão acompanhando, das autoridades que acompanham o presidente Lula nessa viagem para o velório de Pepe Mujica. E aí está Boulos cotado, né, para assumir um posto de ministro. Você acha que essa viagem entre ele e o atual ministro da Secretaria-Geral já é uma sinalização, já é um indício que sim, que isso aí pode ser, pode de fato se concretizar em breve, essa mudança, e termos o Boulos então como ministro?
Síria, quando um tema, ele de fato gera muita repercussão aqui em Brasília, né, a gente brinca que onde há fumaça, há fogo, né, é muito significativo que, de fato, o deputado Guilherme Boulos tenha viajado, tenha integrado essa comissão. É claro, né, que existe também uma admiração de Boulos pela trajetória ali de Pepe Mujica e tudo mais, mas sim, é sempre algo que chama a atenção. E aí eu estava até recuperando aqui, enquanto você falava, sobre quando a primeira notícia sobre uma possível ida de Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência, quando ela surgiu. E ela foi exatamente em 4 de março desse ano, foi inclusive uma matéria do jornal Folha de São Paulo. Essa notícia meio que surgiu do nada, e aí muita gente ficou assim, mas será? Né? Será que o presidente Lula vai, de fato, bancar o Guilherme Boulos em um posto tão estratégico como esse ocupado atualmente por Márcio Macedo? Será que isso também não vai dificultar, não vai reforçar, de repente, uma imagem de que o governo está se radicalizando e que não seria o ideal para construir pontes? Né? Houve muito questionamento nesse sentido. Isso lá no início de março, né? E aí a gente vê agora essa notícia circulando com mais força. Mas aí queria fazer 2 apontamentos que foram também apontamentos feitos lá naquela época. O seguinte, né? Apesar de, sim, esse questionamento a respeito da figura de Boulos puxar para essa coisa mais radicalizada e, de repente, dificultar, fazer com que o governo tivesse mais dificuldade de construir novas pontes, a Secretaria-Geral é justamente o órgão ali responsável pelo contato com os movimentos sociais, né? Então, quando a gente pega sob essa perspectiva, e que é um calcanhar de Aquiles, e que é um ponto frágil da gestão atual do presidente Lula, que é justamente essa articulação, esse diálogo com os movimentos sociais, a chegada de Boulos seria extremamente positiva. E aí, fazendo um pequeno retrospecto em relação ao que aconteceu no ano passado, todo mundo vai se lembrar da comemoração do 1º de maio, Dia do Trabalho, no ano passado, que foi um verdadeiro fiasco, né? Teve a participação ali do presidente Lula, um evento extremamente esvaziado e muito, a crítica toda se voltou ao Márcio Macedo, né? Que é o atual, que está à frente ali da secretaria atualmente, que ele não estaria dialogando com os movimentos sociais como necessário, que ele não estaria reforçando e construindo novas pontes para justamente reforçarem ali o apoio do governo, e vendo o que aconteceu depois com os diversos desgastes, também tendo os movimentos sociais como uma forma de... Oi? Como uma forma, desculpa, gente, teve uma falha aqui no meu áudio, como uma forma, inclusive, de melhorar ali a imagem do governo, defendendo o governo nas redes sociais, principalmente quando a gente pensa em movimentos de juventude, da juventude, né? E muito se criticou Márcio Macedo. Tanto é que, nas comemorações de 1º de maio desse ano, o presidente Lula não participou. Márcio Macedo foi como representante do governo e tudo mais, mas o presidente Lula não esteve. Então, eu acho que se a gente pensa nesse encadeamento de fatos, digamos assim, né? Todas essas críticas no ano passado, no 1º de maio, essa primeira notícia ainda em março de uma possível substituição pelo deputado Guilherme Boulos, a ausência, né, de Lula nos eventos de 1º de maio desse ano, e agora a presença de Boulos e também de Márcio Macedo na mesma comitiva, tudo isso vai gerando aí indícios de uma possível troca. Sim, basta saber se de fato vai ser oficializada e quando será oficializada, e se o governo vai achar ali um outro posto para Márcio Macedo. E aí fica aí o questionamento se de fato isso vai acontecer nos próximos meses, se o governo vai esperar um pouco a poeira baixar dessa fraude do INSS. Enfim, muitas possibilidades, mas muitos indícios, né, gente? Tá certo, Larissa. Vamos aguardar então as cenas aí dos próximos episódios, né, dessas mudanças aí no cenário político.